Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula da blusa Bada, essa blusa super fácil que eu estou te ensinando passo a passo toda em crochê. Essa é a aula de número 2 e se você caiu aqui de paraquedas já na aula 2, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link para a aula 1, onde eu ensino toda essa base da blusa. E nessa aula, que é a aula 2, nós vamos aprender a fazer essa manguinha maravilhosa. Olha como ela fica linda, gente. Esse acabamento fica aqui maravilhoso também, super delicado, tá? Então, nessa aula a gente vai aprender a fazer a manga e os acabamentos finais para concluirmos a nossa peça. Então, se você gostou dessa blusa, já deixa aqui seu like, comenta aqui o que você achou, que cor você vai fazer, que fio você vai utilizar, eu vou gostar muito de saber também. Se você não é inscrito, já se inscreve e ativa as notificações para você ser avisado sempre que eu trouxer mais conteúdo gratuito aqui para o canal. Me siga nas redes sociais, eu vou deixar meu arroba passando aqui para você, que por lá eu posto também conteúdos exclusivos e tenho certeza que você vai gostar muito e vai ser um prazer enorme te ter comigo lá nas outras redes também, tá bom? Então, vamos lá começar aqui a fazer o acabamento da gola, tá? Aqui do decote, na verdade, a gente vai primeiro fazer o acabamento do decote, depois a gente passa para a parte da manga, que é a última parte da nossa peça. Aqui está a parte de trás da nossa blusa. Eu vou começar com vocês a fazer o acabamento bem aqui no ombro, tá? Onde eu gosto de começar a fazer os acabamentos dos decotes das minhas peças. E nesse acabamento nós vamos trabalhar duas carreiras em pontos baixos, então vai ser um acabamento bem simples para ele não brigar muito com o restante da peça. A peça é simples, mas tem um desenho bem bonito e a gente não vai chamar muita atenção nesse acabamento do decote. Então, nós vamos fazer apenas duas carreiras em pontos baixos, tá bom? Esses fiozinhos aqui, ó, que eu tenho aqui da costura dos ombros, eu vou deixar ele um pouco menor e vou trabalhar minha carreira de pontos baixos sobre esse fio para que ele já fique arrematado, tá bom? A mesma coisa eu vou fazer aqui com esse fiozinho do começo da minha carreira. Eu passo ele aqui pra frente e já começo a trabalhar sobre ele também. Você vai fazer os pontos baixos aí ao redor do seu decote também. No meu caso, eu estou colocando um ponto no meio da carreira do ponto baixo e um ponto baixo aqui, ó, na transição, tá vendo, ó, entre uma carreira e outra. Eu estou fazendo dessa forma. Mas veja aí o que fica melhor para você. Pode ser que você tenha necessidade de colocar mais pontos, ou pode ser que você tenha necessidade de colocar menos pontos. O importante é que fique assim, ó, retinho, tá bom? Aqui eu já estou chegando no final do fiozinho que eu estou trabalhando, ó, os pontos baixos sobre eles para deixá-los arrematados. Aí eu já faço aqui o corte deles. Agora posso continuar normalmente. Aqui no canto, ó, tá vendo? Cheguei no cantinho, e o que que eu vou fazer? Eu trabalhei na transição, trabalhei sobre o ponto alto da carreirinha, e esse ponto aqui, ó, que tá o ponto alto trabalhado nele, tá vendo? Que é bem no cantinho, eu não vou trabalhar nele. Eu já vou vir pro próximo ponto que está livre aqui à frente, tá vendo? Ó, nesse aqui. Porque assim eu consigo arredondar um pouco aqui o meu decote, tá bom? Então, em todos os cantinhos eu vou fazer dessa forma, não vou trabalhar nesse pontinho aqui que tem o ponto alto do canto, que está trabalhado, né, nesse pontinho aqui de base. Eu não vou trabalhar sobre ele, tá? Para deixar um pouquinho mais arredondado. Aqui na parte da frente, só trabalhar ponto sobre ponto. Aqui do outro lado, a mesma coisa, eu trabalho nesse pontinho, e aí depois eu já pulo pra cá, tá bom? Não trabalho nesse buraquinho pra arredondar também. Atrás eu faço a mesma coisa, tá bom? E assim eu vou trabalhar até o final da carreira de ponto baixo. Olha só, pessoal, eu cheguei ao final da carreira, vou finalizar com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo, ó, tá vendo? Agora a gente vai fazer mais uma carreira de ponto baixo, então eu faço uma correntinha, um ponto baixo no mesmo ponto, eu finalizei a carreira, e vou fazer a carreira inteira trabalhando ponto sobre ponto.
sem nenhuma diminuição, nem aumento, nem nada, só ponto sobre ponto, tá bom? Até dar toda a volta. Carreirinha finalizada com ponto baixíssimo, agora eu faço uma correntinha, posso cortar o fio. E esse mesmo acabamento você vai fazer lá na barra, no comprimento total da blusa, tá? 2 carreirinhas de pontos baixos. Eu já fiz o acabamento da barra da minha blusa, mas eu vim mostrar para vocês um detalhe muito importante. Como vocês começaram da forma que eu ensinei, já com ponto baixo, então vocês vão ficar com esse buraquinho aqui, ó, tá vendo? Um buraquinho, um Vzinho aqui. Como que vocês vão fazer? Vocês vão passar esse fiozinho aqui que vocês têm do começo do trabalho nessa laçadinha aqui da frente, ó. Ó, tá vendo? Eu tô aqui do lado do avesso, eu passo esse fiozinho por dentro da laçadinha do lado oposto, só pra fechar esse buraquinho, tá vendo? Fechou. Aí você pode fazer os nozinhos aqui atrás, ó, pode fazer um nozinho aqui, com a agulha de crochê mesmo, só pra ele ficar firme e não abrir esse buraquinho de novo. Ó, pode fazer só um assim, ou dois, pra ficar mais reforçado. Aí você, em seguida, trabalha a carreira de pontos baixos e já aproveita para trabalhar em cima, né, em cima desse fiozinho, para já deixar ele arrematado também, tá? Aí você faz as 2 carreirinhas de pontos baixos aqui nessa parte de baixo, para deixar também bem acabado, tá bom? Então, fica assim, aquele buraquinho fica fechado. Então, vamos lá, fazer aqui a nossa blusa. Eu estou aqui com a minha cava, e o primeiro passo é trabalharmos uma carreira toda em pontos baixos. Eu vou começar aqui embaixo, tá vendo? Vai ficar bem na parte de baixo da manga. A gente vai começar com um ponto baixo. Vou virar esse fiozinho aqui pra frente, para trabalhar sobre ele. E vou começar a trabalhar a minha carreira toda em pontos baixos, dando toda a volta, tá? Nesse caso aqui, ó, eu vou trabalhar naquele cantinho, tá vendo? Bem onde tá o ponto alto, a base dele tá aqui, então eu vou trabalhar. Diferente do que a gente fez no decote, lembra? Que eu não trabalhava? Aqui na manga eu trabalho, porque eu não quero, como que eu posso dizer? Eu não quero fechar essa manga, eu quero deixar ela bem certinha, tá? Então, vá fazendo aí seus pontos baixos, de uma forma que não feche a manga, né, como eu expliquei. E vai trabalhando normalmente por toda a volta, tá vendo? Vai colocando os pontos baixos onde você achar que deve. Ó, aqui já tá no finalzinho, vou cortar essa pontinha. E aí você trabalha até chegar no final da carreira. Prontinho, terminei toda a carreira de pontos baixos, olha como fica, tá bem certinho, sem babadar, sem fechar. E agora vamos começar a nossa primeira carreira do ponto fantasia. Então, nós vamos começar com 3 correntinhas. Como nós estamos aqui embaixo do braço, essas 3 correntinhas nem vão aparecer, tá? Por isso que eu optei por começar com as 3 correntinhas. Mas se você quiser começar com falso ponto alto, também fique à vontade, tá? Como vai ficar aqui embaixo da manga, vai ficar bem imperceptível, por isso eu começo com elas. No próximo ponto baixo, eu faço um ponto alto. Agora, fazemos 2 correntinhas, pulamos um pontinho de base apenas, no próximo fazemos, perdão, aqui são 3 correntinhas, tá? 3 correntinhas, pulo um ponto de base, no próximo faço um ponto baixo. Agora sim, 2 correntinhas, pulo um ponto, no próximo vamos fazer 3 pontos altos, todos no mesmo ponto de base. Olha só. 2 correntinhas, pulo um ponto, no próximo um ponto baixo. 3 correntinhas, pulo um ponto, e agora, no próximo, fazemos um ponto alto, no próximo, um ponto alto, e no próximo, um ponto alto. Olha só, um ponto em cada ponto de base. Então, preste atenção que agora a gente vai começar a repetir isso aqui, ó. Pontinhos, 3 pontos juntos, ponto baixo, depois 3 pontos, cada um ponto de base. Essa é a nossa sequência, tá bom? Então, vamos lá. 3 correntinhas, pulo um ponto de base, no próximo, um ponto baixo. 2 correntinhas, pulo um ponto de base, no próximo, 3 pontos altos no mesmo ponto de base.
Duas correntinhas, pulo um ponto, no próximo, um ponto baixo. 3 correntinhas, pulo um ponto e agora, no próximo, eu começo a sequência de 3 pontos altos, um para cada ponto de base. Ó, tá percebendo a sequência que tá se formando, ó? 3 pontos juntos, ponto baixo, 3 pontos separados, né? Um em cada ponto de base. Ponto baixo, 3 pontos juntos, né? Juntos que eu falo assim, todos no mesmo ponto de base. Um ponto baixo, 3 pontos, um em cada ponto de base, tá? Então, essa é a sequência. Não esqueça que antes e depois dos pontos altos separados, ou seja, cada um em um ponto de base, nós fazemos 3 correntinhas, ó. Antes e depois dos pontos separados, 3 correntinhas. Antes e depois dos pontos juntos, 2 correntinhas, tá? Então, vamos lá. 3 correntinhas, pulo um ponto, no próximo ponto baixo. 2 correntinhas, pulo um ponto, no próximo, 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Essa é a sequência da carreira. Eu vou trabalhar ela aqui por completo, lá no final eu volto com vocês. Olha só, gente, aqui no final provavelmente vocês também vão precisar fazer alguns ajustes. O que são esses ajustes? É pular um ponto a mais, um ponto a menos, ajustar aí o ponto para que ele feche a sequência certinha. Qual é a sequência? De forma bem simples, né? 3 pontos aqui, um em cada de base, depois 3 pontos juntos. 3 pontos em cada ponto de base, depois 3 pontos juntos em um só. Então, a gente precisa ter essa sequência, tá? Um ponto, um grupo assim, um em cada ponto de base, e o outro grupo com 3 pontos no mesmo ponto de base. Então, a gente começa aqui, ó, a carreira, a gente começou com 3 correntinhas e um ponto alto. A gente vai terminar com um ponto alto bem pertinho dessa correntinha, pra gente conseguir completar os 3 pontos, um em cada ponto de base. Fica bem feinho aqui essas 3 correntinhas, mas como eu falei para vocês, vou repetir. Vai ficar embaixo do braço, então não vai dar para perceber, tá bom? Então é isso, vocês precisam ter atenção para que vocês consigam terminar a carreira intercalando, sempre assim, ó. 3 pontos separados, 3 juntos, separado, junto, separado, junto, separado, junto, tá? Então, como eu comecei com ponto separado, eu termino com ponto junto, que é ponto junto, é 3 pontos em um mesmo ponto de base. E aqui, ó, se vocês notarem, aqui eu não pulei ponto, ó, para eu conseguir terminar, né? Aqui eu fiz o ponto baixo, 2 correntinhas, e no próximo ponto eu já fiz os 3 no mesmo ponto de base. Então, eu fiz essa pequena adaptação. Aqui eu fiz as duas, aqui eu até errei, né, gente, ó, porque eu preciso de um ponto baixo aqui. Eu vou até fazer de novo. Duas correntinhas, aqui eu vou fazer um ponto baixo no próximo ponto já, tá vendo, ó? No próximo ponto, não pulei um, então já é uma adaptação também. Agora sim, 3 correntinhas, e aqui bem na base, ó, onde eu subi as 3 correntinhas, eu faço o último ponto alto. E finalizo com um ponto baixíssimo. Ó, tá vendo? Fica bem, eles ficam mais juntinhos os pontos, mas não tem problema. Como a nossa manga ela vai abrir, então já vai dar, já vai ajudar a gente ter o efeito que a gente precisa, tá? Então, se for necessário fazer esses ajustes aí na sua peça, você faz também, ok? Então, vamos lá para a nossa segunda carreira. Fazemos 3 correntinhas, ou o falso ponto alto, se você preferir. O próximo ponto, um ponto alto. E aqui muita atenção, porque a gente vai fazer como se fosse pétalas de flores agora, tá bom? Então, muita atenção. Laço o fio, vou vir aqui, ó, nesse espacinho de 2 correntinhas antes dos 3 pontos no mesmo lugar. Eu vou fazer 3 pontos altos fechados juntos. Então, eu tiro as 2 laçadas, deixo na agulha, laço o fio, no mesmo lugar. Tiro as 2 laçadas, deixo na agulha, laço o fio. Pela terceira vez, tiro as 2 laçadas, deixo na agulha. Faço as 4 laçadinhas, ó. Tiro todas juntas. Fiz a primeira pétala. 2 correntinhas, vou repetir essa pétala aqui, ó, no primeiro ponto dos 3, tá bom? Então, 3 pontos fechados juntos, ó. Tiro tudo junto. 2 correntinhas. Pulo um ponto de base, no próximo, faço novamente mais uma pétala, ou seja, 3 pontos altos fechados juntos. 2 correntinhas de espaço, e aqui nessas 2 correntinhas à frente faço
mais uma vez uma pétala. É composta por 3 pontos altos fechados juntos. Tá vendo como fica? Agora, sem correntinha nenhuma de separação, eu venho aqui e trabalho sobre os 3 pontos altos, ó. Pronto. Essa é a sequência da nossa carreira. Agora, a gente vai só repetir isso aqui que a gente já aprendeu, tá? Então, aqui eu vou fazer a florzinha, ó. Sem correntinha de separação, eu já venho aqui nesse intervalo de 2 correntinhas. Vou fazer a primeira pétala. 2 correntinhas no próximo ponto, a segunda pétala. 2 correntinhas, pulo um ponto no próximo, a terceira pétala. Tô fazendo mais rápido porque é só repetição. 2 correntinhas, aqui na correntinha frente, ó, eu faço a quarta pétala. Todas elas com 3 pontos fechados juntos. Laço o fio, ó. Agora eu venho aqui sobre os pontos altos e trabalho um ponto para cada ponto de base. E repetimos dessa forma por toda a carreira. Prontinho, pessoal, cheguei ao final da carreira, fiz a última flor, o último ponto alto aqui, ó, sobre o último ponto e um ponto baixíssimo para finalizar. Se você estiver trabalhando ou quando você for trabalhar a segunda manga, certifique-se de deixar a mesma quantidade de flores aqui, de repetições, na segunda, a mesma quantidade que você deixou na primeira, para as mangas ficarem iguais, não ficar uma maior que a outra. Se por acaso você fez, né, já tá na segunda manga, contou as flores e não ficou com a mesma quantidade da primeira manga, então você vai ter que desmanchar e colocar mais pontos aqui nessa carreira de ponto baixo. Por isso é importante que quando você estiver fazendo a segunda manga, já conta os pontos baixos que você colocou, para ver se vai ser a mesma quantidade da primeira manga, para você não ter que, depois de 2 carreiras, ver que não ficou com a mesma quantidade. Então, na segunda manga, já conta os pontos baixos para ver se ficou com a mesma quantidade da primeira manga, para que você fique com a mesma quantidade de flores dos dois lados, ok? Então, vamos lá para a próxima carreira. Nessas partes aqui, pessoal, de pontos altos, ó, que a gente tem 3, 3, a gente vai nas próximas carreiras aumentar, tá? A gente vai aumentando, aumentando, até a gente ficar com 5 pontos, tá? Mas isso a gente vai aumentando aos poucos. Depois que a gente chegar em 5 pontos nessa parte dos pontos altos, a gente não aumenta mais. Então, vou começar com as 3 correntinhas e já vou fazer o próximo ponto alto na sequência. O aumento dessa carreira eu vou fazer no final, nessa parte de ponto alto. Tá? Então, nessa terceira carreira, a gente vai fazer aumento nas partes de pontos altos, e nessa primeira repetição, eu vou deixar para o final da carreira, ok? Então, agora nós fazemos 2 correntinhas, venho aqui, ó, entre a primeira e a segunda pétala e faço um ponto baixo. 4 correntinhas, no próximo espaço, um ponto baixo. 4 correntinhas, no próximo espaço, um ponto baixo. 2 correntinhas, e agora eu vou trabalhar sobre os pontos altos. Então, no primeiro ponto, eu faço um ponto alto, no segundo ponto, eu faço 2 pontos altos, para a gente completar o nosso aumento, e no próximo ponto, um ponto alto. Então, nessa carreira, a gente já fica com 4 pontos altos, ó, dessa forma. Tá bom? Então, agora é só repetir isso aqui que a gente acabou de fazer. Vou fazer mais uma vez com vocês. 2 correntinhas, entre a primeira e a segunda pétala, um ponto baixo, 4 correntinhas, no próximo espaço, um ponto baixo, 4 correntinhas, no próximo espaço, um ponto baixo. Então, ficamos com 2 argolas de 4 correntinhas. Agora, 2 correntinhas e vamos trabalhar sobre os pontos altos. No primeiro ponto, um ponto alto, no segundo ponto, 2 pontos altos, e no terceiro ponto, um ponto alto só, ok? Então, essa é a repetição dessa carreira. Prontinho, cheguei ao final da carreira. Ó, aqui eu coloquei um ponto sobre o pontinho que eu tinha livre aqui, e mais um ponto bem aqui, ó, antes das 3 correntinhas, tá vendo? Então, assim, a gente faz o aumentinho também aqui no final, que tava faltando, né? E finalizo com um ponto baixíssimo na terceira correntinha.
Vamos começar a próxima carreira com 3 correntinhas, um ponto alto no próximo ponto. Agora, 3 correntinhas. Na argolinha, ó, de 4 correntinhas, tá vendo? Eu faço um ponto baixo. 4 correntinhas, ponto baixo na próxima argola. Agora, 3 correntinhas e vamos fazer os pontos altos. Ó, tá vendo? A gente fica com uma argolinha só de 4 correntinhas no centro. Essa aqui é de 3, a outra também é de 3. E uma no centro de 4. Aqui nos pontos altos, a gente também vai fazer um aumento para ficar com 5 pontos agora. Eu faço o primeiro, o segundo, no terceiro ponto eu faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Em seguida, faço um ponto alto sobre o último ponto. Então, aqui a gente já vai ficar com 5 pontos, tá? Então, nas próximas carreiras daqui para frente, nessa parte dos pontos altos, a gente não vai fazer mais aumentos. Vai ser sempre 5 até o final, tá bom? Então, a gente já completou. Nessa carreira, nós estamos completando para ficar com os 5 pontos. Agora, vamos repetir as argolas. 3 correntinhas, pulo para a primeira argola de 4 correntinhas da carreira anterior e faço um ponto baixo. 4 correntinhas, ponto baixo na próxima argola. 3 correntinhas, e agora eu vou trabalhar sobre os pontos altos fazendo um aumentinho, tá bom? Vou fazer assim toda a minha carreira e já volto. Prontinho, pessoal, eu cheguei ao final. Aqui, ó, eu fiz aquele aumentinho bem no pezinho das 3 correntinhas, ó, igual eu fiz na carreira anterior, ficando com 5 pontos aqui também, ok? Agora, vamos fazer 3 correntinhas para subir, e a partir dessa carreira não teremos mais aumentos na parte dos pontos altos, então, vai ser só ponto sobre ponto, ok? Agora, eu faço aqui 3 correntinhas, um ponto baixo aqui nessa primeira argola. 2 correntinhas, aqui dentro da argola central, nós vamos fazer 3 pontos altos. 2 correntinhas, na próxima argola, um ponto baixo. 3 correntinhas. Agora, eu faço ponto sobre ponto, nesses 5 pontos altos que nós temos à frente. Essa carreira tá te lembrando alguma coisa? Sim, é a primeira carreira que nós estamos repetindo, só que agora com mais pontos aqui. Ó, tá vendo? A primeira carreirinha aqui, onde a gente fez os 3 pontos juntos, correspondem a esses 3 pontos aqui, tá? Então, a gente já tá começando a repetir as carreiras. Nós vamos fazer essa sequência, ó, até dar toda a volta. 3 correntinhas, ponto baixo na primeira argola. 2 correntinhas, 3 pontos altos na argola à frente. 2 correntinhas, um ponto baixo na próxima argola. 3 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Fazemos assim até o final. Carreirinha concluída, pessoal. Agora nós vamos repetir a segunda carreira, que é a carreirinha de flores, tá? A única diferença é da quantidade aqui de pontos altos que a gente tem entre as flores, que aqui na segunda carreira são 3, mas eu já expliquei para vocês que daqui para frente vamos ter sempre 5 pontos nessa parte dos pontos altos. Mas o restante é igual, ou seja, a forma de fazer a flor é exatamente como eu mostrei na segunda carreira. Então, eu comecei com as 3 correntinhas, um ponto alto no próximo ponto, laço o fio, venho aqui, ó, antes dos 3 pontinhos, e faço minha primeira pétala da flor. 2 correntinhas, no próximo ponto, ó, que é o primeiro ponto alto dos 3, faço novamente a pétala. 2 correntinhas, pulo um ponto, no próximo, faço a terceira pétala. 2 correntinhas, na argolinha à frente eu faço a quarta pétala. Ok? Ó. Agora, sem nenhuma correntinha de separação, eu trabalho ponto alto sobre ponto alto. E assim nós trabalhamos até completar a carreira.
Prontinho, pessoal, finalizei a carreira, já comecei a próxima, e a partir, né, daqui a gente vai continuar repetindo as carreirinhas, né? Essa última que a gente acabou de fazer já era repetição, e a partir daqui pra frente, a gente vai continuar repetindo. Então, a próxima carreira é repetição da carreira número 3, depois repetimos a carreira 4, depois a carreira 5, e assim vamos repetindo, tá? Então, qualquer dúvida que você tiver, volta um pouquinho a aula na carreira que você está repetindo, e ver, né, qual que é a sua dúvida ali, para você já sanar essa dúvida. Mas você pode simplesmente olhar aqui para as carreiras anteriores, ó. A que a gente vai repetir agora é essa aqui, a terceira carreira. Eu já tô vendo que são 2 correntinhas, ponto baixo aqui dentro. 4 correntinhas, ponto baixo, 4 correntinhas, ponto baixo, 2 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto, tá bom? Na carreira seguinte, são 3 correntinhas, ponto baixo, 4 correntinhas, ponto baixo, 3 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. A próxima é a repetição dessa daqui, ó. 3 correntinhas, ponto baixo, 2 correntinhas, 3 pontos altos. 2 correntinhas, ponto baixo, 3 correntinhas, ponto sobre ponto, tá? Então, é bem simples mesmo. É só repetir as carreiras e você vai repetir até deixar a sua manga do comprimento que você deseja. Pode deixar mais curta, pode deixar mais longa, isso aí você que decide, tá? O importante é que você termine numa carreira dessa, de florzinhas. A minha eu terminei assim, tá? Uma carreira de florzinhas. Então, você pode ir repetindo até chegar no comprimento que você quer, sempre lembrando de terminar numa carreira dessa daqui de florzinhas. Tá bom, pessoal? Na minha primeira manga, eu repeti essa florzinha 6 vezes, ficando com um total de centímetros, também com o acabamento que eu vou explicar para vocês, com um total de 24 centímetros, mais ou menos, de comprimento de manga, tá? Essa foi a quantidade que eu fiz, mas, como eu falei, você vai repetir as carreirinhas até chegar no comprimento que você acha ideal para você, tá bom, meus amores? Eu vou fazer agora as minhas carreiras aqui, sempre repetindo, tá bom? Como eu expliquei para vocês, quando eu chegar ali na mesma quantidade de repetições que eu fiz na primeira manga, aí eu volto para mostrar para vocês como que a gente vai fazer o acabamento e o fechamento da nossa manga, né? Porque ela é esse modelinho bufante, então a gente precisa fazer o fechamento para ela diminuir e encaixar no nosso braço, tá bom? Então, eu vou voltar com vocês já com a minha manga no comprimento desejado, né, para minha peça. Que no meu caso, como é a segunda manga, vai ser a mesma repetição da primeira manga, e aí eu retorno pra gente fazer o acabamento, tá bom? Prontinho, pessoal, aqui eu terminei as repetições que eu falei pra vocês, né, 6 vezes aqui dessa florzinha. E agora, a gente vai começar a fechar a nossa manga para ela dar o efeito, tá bom? O efeito mais fechadinho na base e mais folgadinho na parte de cima, que é o efeito da manga bufante, tá? Então, a gente vai fazer uma carreira de pontos baixos agora, ponto sobre ponto, tá? A gente não vai começar de fato a fechar ainda. A gente vai fazer uma carreira de ponto baixo. Perceba que eu fiz uma correntinha, ponto baixo aqui, no primeiro ponto, um ponto baixo no segundo. Aqui sobre os pontos fechados eu faço um ponto baixo, na correntinha um ponto baixo, sobre o ponto fechado um ponto baixo, na correntinha um ponto baixo, e assim a gente vai seguindo, ó, essa mesma sequência, tá vendo, ó? Agora aqui eu faço um ponto baixo para cada ponto alto que a gente tem de base. Olha só. E a gente vai seguir nesse padrãozinho por toda a carreira. Eu vou fazer aqui a minha e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, terminei a carreira. Vocês percebem que ele fica assim, ó, ele não fecha, tá bom? Então, agora, de fato, nessa próxima carreira a gente vai fazer as diminuições. Então, muita atenção agora, tá? É bem simples, mas eu quero que você tenha bastante atenção.
Nós vamos fazer 2 pontos baixos fechados juntos por toda a carreira. 2 pontos fechados juntos, 2 pontos fechados juntos, e vamos repetindo. Então, a gente vai, ao final dessa próxima carreira, ficar com a metade dos pontos que a gente tinha, ou que a gente tem nessa carreira que a gente acabou de trabalhar, ok? Então, como que a gente vai fazer? Sem fazer nenhuma correntinha, eu já vou vir aqui dentro desse mesmo ponto e vou puxar uma laçada. Venho no próximo ponto, puxo uma laçada. Ficando aqui com as 3, eu vou só fazer novamente porque um fiozinho acabou escapando aqui. Vou fazer a mesma coisa, ó. Puxo no mesmo ponto, puxo no ponto à frente. Ó. Agora eu tiro tudo junto. Então, fiz a minha primeira diminuição. Agora é só repetir. No próximo ponto, puxo. Seguro. No próximo ponto, puxo. Com as 3 laçadas, tiro tudo junto. Próximo ponto, puxo. Seguro. Próximo ponto, puxo. Tiro as 3 laçadas juntas, tá? E assim a gente vai trabalhar por toda a carreira, fazendo aí as diminuições, tá bom, pessoal? Não tem segredo, é só continuar dessa forma até dar toda a volta. Olha, ele vai começar a fechar. Olha só, pessoal, cheguei ao final, ó, dá pra ver o quanto que ela fechou, mas ainda não tá do jeito que vai ficar, tá? Ainda vai fechar um pouco mais, porque vocês percebem que aqui esses pontinhos, eles acabam ficando mais folgadinhos, né? Porque a gente tá fechando eles juntos. Então, eu vou finalizar aqui nesse primeiro ponto que eu fechei junto, ó, eu finalizo com um ponto baixíssimo. Agora eu subo uma correntinha e vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto que eu tenho aqui na base. Então, isso vai fazer com que minha manga feche um pouquinho mais, tá bom? Então, é só trabalhar um ponto baixo para cada pontinho por toda a volta. Prontinho, meus amores, terminei a carreira. E aqui, ó, já fica bem mais fechadinho, como vocês podem ver, tá bom? Agora, a gente vai fazer a nossa última carreira, que é do biquinho de acabamento. Um biquinho bem bonito, bem delicado, que super combinou com essa blusa, né, esse projeto. Então, como que a gente vai fazer? Uma correntinha, um ponto baixo no mesmo ponto de base, ó. Faço agora 3 correntinhas, um ponto baixo no mesmo ponto de base. 5 correntinhas, ponto baixo no mesmo ponto de base. E para completar, 3 correntinhas e um ponto baixo no mesmo ponto de base. Então, a gente fica com essa florzinha aqui, tá vendo, ó? Vamos agora pular o próximo ponto. No seguinte, a gente vai fazer um ponto baixo, um ponto à frente, um ponto baixo. E no próximo, a gente vai fazer um ponto baixo e vai começar uma florzinha dessa aqui novamente, tá? Então, vamos lá. 3 correntinhas, ponto baixo no mesmo lugar. 5 correntinhas, ponto baixo no mesmo lugar. 3 correntinhas, ponto baixo no mesmo lugar. Formamos a segunda florzinha. Agora, pulamos o ponto à frente. No próximo, começamos a trabalhar em pontos baixos, ó. 1, 2 e 3. Nesse terceiro, a gente vai trabalhar a florzinha novamente. 3 correntinhas, um ponto baixo. 5 correntinhas, um ponto baixo. 3 correntinhas, um ponto baixo. Tá bom? Assim, a gente vai trabalhando até completar toda a carreira. Cheguei ao final da carreira. Aqui eu fiz uma florzinha bem próxima da primeira flor, tá? Porque eu prefiro deixar mais florzinhas do que um espaço maior só de pontos altos. Então, aqui eu já vou pular esse pontinho e vou finalizar aqui bem na base, ó, com um ponto baixíssimo, tá? Aí você vai finalizar da forma que ficar melhor pra você. Fiz uma correntinha, agora é só cortar o fio e fazer todos os arremates aí que você precisa fazer na sua peça. Então, assim nós concluímos o nosso projeto, pessoal, a nossa blusa, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês não deixaram seu like, seu gostei, não esqueça de deixar aqui embaixo o botãozinho de gostei, para que eu possa entender que você gostou da aula e que eu possa trazer mais conteúdo gratuito aqui para vocês, tá bom? Quando vocês terminarem, não esqueçam de compartilhar comigo o resultado de vocês. Um forte abraço e até as próximas aulas.